Olá, aluno! Hoje nós vamos ter mais uma aula dos nossos estudos continuados. Eu sou a professora Genay, sou formada em Física e pós-doutora em Astronomia. Olá, aluno! Seja bem-vindo a mais esta aula. Sou o professor Marcelo Silva de Jesus, sou licenciado em Matemática, mestre em Ensino de Ciências e Educação Matemática e doutorando em Ensino de Ciências e Educação Matemática. Na aula de hoje, nós vamos tratar de um tema muito importante, a estatística e a probabilidade. Mas eu gostaria de antes dar um recado a você. As inscrições para o projeto #Estudante em Foco estão abertas. Então, não perca mais tempo, vá lá e faça a sua inscrição e venha participar conosco deste projeto. Então, como eu já mencionei na aula de hoje, nós vamos tratar do tema estatística e probabilidade. Você, então, irá entender, compreender alguns conceitos importantes, tanto da estatística quanto da probabilidade. E assim eu convido você a darmos início à nossa aula. Acompanhe no quadro. Bom, para aqueles que estiverem acompanhando esta aula via Skype, eu vou deixar um tempo para que vocês possam anotar o endereço e encaminhar as suas contribuições e dúvidas. Bom, então a estatística é um ramo da matemática aplicada. Ela preocupa-se em listar fatos, sistematizar os métodos de arranjos e descrição de dados, possibilitar a ciência fazer inferências a partir de determinadas observações. Ou seja, a ideia da estatística é fornecer dados, informações para que possamos tirar algumas conclusões a partir dessas informações. Ela se preocupa também com estudos sobre o lançamento de um novo produto, preferências, percepção, valor e etc. Ou seja, no mercado. Relação entre consumo de um determinado item e renda de uma cidade é um outro exemplo na qual nós podemos ver a aplicação da estatística. Um outro índice de reclamação de determinado produto. Então, perceba que são diferentes os casos em que nós podemos aplicar a estatística. A ideia realmente é que ela aconteça na prática. Então, a gente parte de conceitos da teoria e vamos para a aplicação. Ela permite, então, obtermos a partir de pesquisas, de informações, de dados, como, por exemplo, no mercado financeiro, uma pesquisa de intenção de votos, informações suficientes para que possamos tomar determinadas decisões a partir delas. Continue acompanhando comigo no quadro. Mas eu tenho falado de alguns conceitos como dados, variáveis, população e agora vamos falar da amostra também. O que esses conceitos eles significam? Possivelmente você já tenha escutado sobre população de uma pesquisa, amostra de uma pesquisa, mas o que de fato esses conceitos representam em uma pesquisa estatística? Acompanhe comigo as definições. Então, quando eu me refiro à população, eu falo de um conjunto de elementos que apresentam em comum determinadas características previamente definidas. Então, se eu tenho um conjunto que tenha pelo menos uma característica em comum, eu já posso, então, definir aí esse conjunto como uma população. Claro, pensando na minha pesquisa. E aqui também chamada de universo de dados. A amostra. A amostra é uma parte representativa de uma população. Então, temos que a população é um conjunto de elementos que possuam pelo menos uma característica em comum. A amostra é uma parte dessa população, que é selecionada segundo métodos adequados. Objetivo: fazer inferências, tirar conclusões sobre populações com base nos resultados da amostra. Então, se nós pensarmos na prática, vamos para um contexto mais próximo. Vamos pensar numa pesquisa eleitoral, uma pesquisa de intenção de votos. O que seria uma população e o que seria uma amostra nesse contexto? Digamos que eu queira pesquisar a intenção de votos dos habitantes de uma determinada cidade do estado de São Paulo. Será que é viável economicamente, em questão de tempo, pesquisar todos os habitantes dessa cidade? Pode ser que sim, mas
por questão financeira e questão temporal, nós temos que existe a possibilidade de não ser viável. É um custo muito grande, isso leva muito tempo quando nós precisamos dar a resposta o mais rápido possível. Então, perceba, numa pesquisa de intenção de votos, o que seria a população? Seriam as pessoas que votam. Então, o conjunto formado por todas as pessoas da cidade que votam seria a minha população. E aí, se eu quero fazer essa pesquisa de intenção de votos e pesquiso algumas pessoas de determinados bairros. Aí, o conjunto formado por essas poucas pessoas que vão ser pesquisadas é o que vão compor o que nós chamamos de amostra. Um caso simples aí que nós, muitas vezes, realizamos intuitivamente. Se você está preparando, por exemplo, uma panela de arroz. Será que você precisa provar todo o seu arroz para saber se ele está com um tempero adequado? Se está com a quantidade de sal que você gosta? Não. A gente intuitivamente prova um pouquinho e já tira a conclusão para o todo. Então, a ideia é essa. Nós pesquisarmos uma parte dessa população, desse meu conjunto de elementos e tirar conclusões para o todo. Agora, eu deixo uma questão para reflexão. Acompanhe. O que são dados e o que são variáveis? Então, nós falamos de conceitos importantes já na estatística, o conceito de população, que é um conjunto de elementos que possua pelo menos uma característica em comum, o conceito de amostra, que é uma parte que a gente retira dessa população para pesquisar. Mas aí nós temos também o conceito de variável, nós temos os dados, nós temos as informações. Quais são as definições desses conceitos que também são importantes? Então, eu vou deixar agora um momento para que você possa refletir a respeito dessas questões, encaminhe as suas contribuições, as suas reflexões, discuta um pouco aí em grupo e encaminhe para nós. Logo, nós retornamos para discuti-las. Então, a pergunta que foi feita, na verdade, duas perguntas, o que são dados e o que são variáveis. Eu poderia até incluir mais uma, o que é informação. Bom, vamos ver primeiro o que são dados. Vamos para os slides. Nós estamos falando de dados estatísticos. Dados estatísticos, a gente fala que são dados que podem ser observados. Em certa pesquisa, você vai ter que obter esses dados observáveis que poderia, por exemplo, como o professor Marcelo falou, a intenção de voto. Os dados envolvem qualquer característica que pode ser observada ou também pode ser medida de alguma maneira. No contexto geral, dado e informação são coisas diferentes. A informação, a gente diz que são dados processados. E é isso que a gente quer mostrar para você com esta aula de estatística, que esses dados simplesmente soltos não vão nos dar a informação que necessitaremos
para tirar alguma conclusão, ou seja, alguma inferência sobre determinado estudo. Agora, se eu conseguir juntar esses dados e tirar algumas medidas em relação a esses dados, eu vou ter a minha informação. A segunda pergunta foi, mas o que são variáveis? Você pode entender variáveis no contexto que variável, ela recebe um dado, ela guarda um dado. Então, vamos para os slides. Variável, então, é aquilo que se deseja observar para se tirar algum tipo de conclusão. Geralmente, são selecionados por processos de amostragem. Então, vamos dizer, com relação ao exemplo do professor Marcelo sobre intenção de voto. Um dado é aquele que você chega para uma certa pessoa e pergunta qual é a sua intenção de voto. Ela vai falar, olha, eu vou votar em tal pessoa. Este é um dado. Onde você vai guardar este dado para fazer um estudo? Aí sim é uma variável, que pode ter um nome de voto, pode ter um nome qualquer, mas vai guardar o dado que você conseguiu obter lá no campo, né? No caso que ele falou, lá na cidade, posicionado em algum lugar onde passam as pessoas. Lembrando que, geralmente, em estatística, a gente trabalha com amostra. Como o professor falou, a amostra é um conjunto menor da população, mas representativo. Há regras para se saber quantas pessoas, por exemplo, irão participar desta amostra. Por que a gente trabalha com a amostra? Exatamente a questão do custo e a questão também do tempo que você vai gastar se trabalhar com a população como um todo. Então, vamos continuar voltando para os nossos slides. Alguns exemplos, né? Vamos considerar que você vai analisar as peças produzidas por certa máquina. Então, qual é a população? São todas as peças que são produzidas por esta máquina no tempo que você quer fazer o estudo. Por exemplo, eu quero fazer em 24 horas. Então, seriam todas as peças produzidas. Bom, qual vai ser a variável? A variável que eu vou utilizar no caso do meu estudo é saber o número de peças produzidas por hora. Então, a cada hora eu vou lá, conto o número de peças e coloco na minha variável. Um segundo exemplo, população. Dados, então você quer estudar a questão da Bolsa de Valores lá de São Paulo, a Ibovespa. Eu quero tirar esses dados. Então, eu preciso de uma variável para guardar esses dados. Mas que tipo de dados exatamente? Por exemplo, eu quero fazer um estudo do número de ações negociadas na Bolsa de São Paulo durante um dia, né, diário. Então, a minha variável vai ser o número de ações negociadas para trabalhar com a população, que são todos os dados. Bom, próximo, funcionários de uma empresa. Então, essa seria a minha população. Mas o que eu quero estudar dentro dessa minha população? Eu quero estudar os salários desses funcionários dessa empresa. Então, eu preciso de uma variável para guardar esses salários. Então, como é que eu vou saber qual é a variável que eu vou utilizar? Primeiro, eu preciso saber qual é o estudo que eu vou fazer, qual é a minha população e qual é o tipo de dado que eu pretendo obter na minha pesquisa. E aí, eu sei qual é a variável que eu vou utilizar. Então, vamos avançar, voltando para os slides. Vamos falar de medidas de tendência central. Como eu disse, dados jogados não vão me dar informação nenhuma. Mas se eu tenho um conjunto de dados, eu posso tirar algumas medidas. São 3. São chamadas de medidas de tendência central, que eu vou ter vários dados e quero saber em torno
de qual valor eles estão distribuídos. Chamamos isso de um valor central, por isso, medidas de tendência central. Então, vamos começar com a média, vamos para os slides. Então, como representar os dados referente a cada variável, mas eu quero por um único valor, que seria exatamente agora falar de uma informação sobre o meu estudo estatístico. Começando com a média aritmética. A média aritmética também, a gente só fala média, geralmente quando a gente quer uma média ponderada, a gente diz média ponderada. Quando a gente quer a média aritmética, geralmente a gente só fala em média. O que ela corresponde? Ela corresponde à divisão da soma de todos os valores de um conjunto de dados pela quantidade de valores. Ou seja, eu tenho aqui, ó, essa é o nome da minha variável média, é x tracinho. Ela vai ser o quê? O que é esse símbolo aqui? É um somatório. Ele está dizendo o seguinte, xi é cada dado que eu tenho. Vamos dizer que eu tenho 10 dados, eu obtive na minha pesquisa. Então, eu tenho 10 xizinho i. Então, eu vou somar desde o primeiro dado até o 10º dado, vou somando, e depois que eu fizer essa soma, eu vou dividir por 10. Então, esse xi é o dado que vai me dar uma informação sobre a média dos valores que eu estou trabalhando. Então, olha lá, primeiro dado que eu estou chamando de x1, segundo dado eu estou chamando de x2, terceiro dado eu estou chamando de x3 e vou até o último dado. Somei tudo, dividi por n. Em alguns lugares, vocês vão ver a letrinha mi, falando sobre média. É diferente? É diferente no sentido que, geralmente, quando a gente trabalha com amostra, eu chamo a média de x bar. Quando eu trabalho com a população, com todos os valores possíveis, eu chamo de mi. Mas tudo é média, é só uma maneira de falar, olha, essa média em relação a uma amostra, essa é a média em relação a uma população, onde eu considero todo mundo ou todos os dados. Bom, então vamos ver um exemplo. Voltando novamente, nós vamos falar sempre de amostra. Então, por isso que eu já adotei o x barra, ok? Então, quando vocês estiverem estudando estatística, virem média com o símbolo mi, é porque nós estamos falando de média populacional. Então, vamos ao exemplo, vamos ao quadro. Um biólogo está interessado no desenvolvimento de certa planta que foi submetida a um tratamento com hormônio de crescimento. Durante 5 meses, ele coletou a altura em centímetros de uma determinada planta e anotou. Então, lá, no primeiro mês, ele mediu a planta 12,5 centímetros. No segundo mês, 12,6. No terceiro, e assim foi durante 5 meses, catalogando a altura da minha planta. Então, tendo como base os dados acima, o biólogo consegue encontrar qual foi a altura média que essa planta alcançou nestes 5 meses. Então, pergunta-se, qual é essa altura média para o conjunto de dados que foram observados? Então, voltando para a nossa formulazinha, eu vou aqui, coloquei
em tabela os dados primeiro mês, segundo, terceiro, quarto e quinto mês. Eu vou chamar de X1, primeiro mês, X2, o dado do segundo mês, e assim por diante. Eu tenho 5 dados. Então, a minha média vai ser a soma de X1 com X2, X3, X4 e X5, dividido por quanto? Quantos dados eu tenho? 5. Então, eu vou dividir por 5. Ah lá, coloquei X1 12,5, fui colocando os valores obtidos em cada uma das minhas variáveis. E dividindo por 5, a soma deu 64,2, a altura média é 12,84 centímetros. Então, esse é o ponto central da minha distribuição de dados, que é a média. Na verdade, a média é chamada de uma medida de tendência central, mas necessariamente ela não está exatamente no centro da distribuição. Nós vamos ver uma outra que tem mais perto essa característica. Então, somou todos os dados, dividiu pelo número de dados que eu tenho, obtive a média. E agora vamos a uma outra medida de tendência central, que se chama moda. Vamos para os slides. O que é a moda? A moda é aquele valor que mais se repete. É o valor com maior frequência. O que é frequência mesmo? Frequência está ligado com quão frequente o dado se repete. Então, eu vou olhar a minha amostra e vou ver se eu tenho um dado que se repete mais vezes. Este será colocado na minha variável moda. É só um pormenor. Necessariamente, eu não tenho uma moda. Como que eu quero dizer isso? Eu tenho um conjunto de dados. Pode ter um número que se repete, pode não ter número nenhum que se repete, ou seja, aí não tem moda. E eu posso ainda ter mais. Por exemplo, eu posso ter 2 números que se repetem com a mesma frequência. Por exemplo, o número 1 repete 5 vezes. Mas o número 10 também repete 5 vezes. Portanto, eu tenho 2 valores de moda. Então, necessariamente, eu não posso te dizer o seguinte, toda distribuição de dados terá uma moda. Eu tenho que observar a minha distribuição. Então, vamos para os slides. Um exemplo, um número de salários mínimos recebidos pelos trabalhadores de uma certa empresa. Então, fui lá, coletei, perguntei para o primeiro funcionário, quanto você ganha? 5. O outro, 4. Um outro respondeu 4,5. Outro, 6. E assim foi. Eu pesquisei quantos funcionários? 3, 6, 7, 8 funcionários. Foi a minha pesquisa. Agora eu te pergunto, existe um valor que se repete mais? Desculpa, o 6. Na minha amostra, eu tive 2 funcionários que recebem 6 salários mínimos. Portanto, a minha moda nessa distribuição de dados é igual a 6. A gente chama a moda de M com o Ozinho, né? Ou também pode ser o M maiúsculo. Essa, então, é a moda. É aquele valor que mais se repete na minha distribuição de dados. Então, essa é a segunda medida de tendência central. Vamos para a terceira medida, que se chama mediana. Voltando para os slides. A mediana, que é dada por MD, ou M'D também, é o valor, esse sim,
esse valor mediana, ele vai ocupar a posição central em uma distribuição de valores. Só que, olha só, essa palavra está sublinhada, organizada. Eu tenho que ter os meus dados organizados em ordem crescente ou ordem decrescente para eu poder saber qual é aquele valor que ocupa a posição central, ou seja, a mediana. Eu posso ter duas possibilidades. Eu posso estar trabalhando com um número de dados que é ímpar. Por exemplo, eu entrevistei 5 funcionários. Então, meu número de dados são 5, portanto, um número ímpar. Mas eu posso ter entrevistado 6, aí eu já tenho um número de dados par. Para achar a mediana, eu tenho que, primeiro, organizar os dados. Segundo, saber se é um número par ou se é um número ímpar. Se for um número ímpar, a mediana realmente vai ser igual a um dado seu que está no centro da distribuição. Agora, se o número de dados for par, aí nós vamos ter que olhar no centro os dois valores que estão próximos e aí tirar a média desses valores. Bom, como é que eu faço isso? Uma boa coisa é saber qual é a posição da minha mediana. Como é que eu acho a posição, o centro da minha distribuição, onde estará a mediana? Eu pego o número de dados, somo 1 e divido por 2. Aí eu vou saber mais ou menos como é o centro. Agora eu vou mostrar para você como, a partir do cálculo dessa minha posição da mediana, eu consigo encontrar a mediana tanto para um conjunto de dados número ímpar e um conjunto de dados com número par. Vamos aos slides. Aqui eu tenho duas distribuições. I quer dizer que esse é o primeiro dado, o segundo dado e assim por diante. O dado, realmente, eu tenho aqui a variável x e tenho a variável y. Vamos analisar as duas distribuições. A primeira tem 8 dados na minha distribuição de x, portanto, um número par. A segunda, eu já tenho 7 valores, portanto, um número ímpar. Vamos achar a mediana. Bom, primeira coisa, os dados estão ordenados na forma crescente ou decrescente? Aí eu olho aqui, ó, esses dados de x estão ordenados. E o de y? Também estão ordenados. Então, não preciso me preocupar. Se não tivesse, eu tinha que ordenar. Pode ser na forma crescente ou decrescente. Bom, vamos no primeiro. Eu tenho 8, né? 8 dados. 8 mais 1 dá 9, dividido por 2 dá 4,5. Ah, mas professora, 4,5. 4,5 quer dizer que eu estou aqui, ó, entre dois números. O número 4 e o número 5. A mediana está aqui no meio, ó. No centro, né? Como é que eu vou obter ela? Somo esses dois dados e divido por 2. Então, 144 mais 148 dividido por 2, eu vou obter o valor da mediana como 146. Então, para dados, número de dados par, eu tenho que fazer exatamente isso. Sempre vai dar um número, 0,5, mostrando que a sua mediana está no meio ali de dois dados que você tem e você precisa calcular. Agora, com relação ao número de dados ímpar, aqui eu tenho 7, 7 mais 1 dá 8, dividido por 2 dá 4. Eu já
tenho o dado número 4. Portanto, eu já tenho a mediana, que é 543. Então, um pequeno, né? Talvez possa dar um pouquinho de dificuldade na hora de calcular a mediana, mas lembre, toda vez que eu tiver um número par de dados, eu vou ter que achar em que local a mediana deveria estar e olhar os dois dados que estão próximos àquela posição. Já o ímpar, não. Eu já acho a mediana naquela posição que eu calculei. Então, vamos fazer um exercício para, né, conseguir guardar exatamente como calcular essas medidas de tendência central. Vamos para os slides. Abaixo são fornecidos números de movimentos respiratórios por minuto de cobaias de laboratório após a administração de um certo anestésico intravenoso. Quantos dados eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dados. A partir desses 9 dados, você deverá calcular todas as medidas de tendência central, ou seja, a média, a moda e a mediana. Eu vou deixar ali também no slide os nossos dados que foram passados no slide anterior. Daqui a pouco a gente volta para corrigir essa atividade.
Ou então a professora Genai propôs uma tarefa para que vocês pudessem aplicar as 3 medidas de tendência central abordadas até aqui. A média, a moda e a mediana. Então é importante que você entenda a teoria, o que cada uma dessas medidas de tendência central representam, mas também consigam aplicar os cálculos para um determinado contexto. Então vamos à correção, acompanhe comigo. Então nós temos aqui o conjunto de dados, eles já estão ordenados de modo crescente. Então, nós temos 12, 13, 13, 13, 14, 14, 15, 15 e 16. A ordenação desses dados, na prática, nos auxiliam principalmente no cálculo da mediana. Então, na mediana é indispensável que vocês organizem os dados tanto de modo crescente ou de modo decrescente. Então, vamos começar pela média. Nós temos que somar os 9 dados e dividi-los pela quantidade de dados, ou seja, 9. A soma 12 mais 13 mais 13, somando todos os dados, nós obteremos o valor 125. Dividindo esse valor pela quantidade de dados, ou seja, 9, teremos a média sendo igual a 13,89. Vamos à próxima medida de tendência central. Então, nós temos que a moda se refere ao valor que se repete com mais frequência. Nós temos aqui que o número 13 ele aparece 3 vezes. O número 14 aparece 2, o número 15 aparece 2 vezes e os números 12 e 16 aparecem cada um deles apenas uma vez. Então, o que aparece com mais frequência é o número 13, então é a nossa moda. Agora, a mediana. A mediana, teremos que encontrar o termo central, aquele que divide o conjunto de dados com a mesma quantidade. Então, nós temos que, como é uma quantidade ímpar, são 9 dados, a mediana será determinada pela soma 9 dados dividido por 2 igual a 4,5. Ou seja, nós teremos que a mediana estará na 5ª posição. Eu sempre arredondo esse número aqui para o próximo maior inteiro. Então, nós temos que a mediana estará na 5ª posição. Quem está na 5ª posição é o 14. Logo, a mediana desse conjunto de dados é o 14. Então, perceba que a partir dessas informações, das medidas de tendência central, nós tiramos determinadas conclusões. Mas uma pergunta é importante que seja feita em uma pesquisa. Será que a medida de tendência central que eu escolhi, ela representa bem o conjunto de dados que eu possuo? Será que, de fato, ela é representativa? Uma medida que nos auxilia a interpretarmos as medidas de tendência central são as medidas de dispersão. Acompanhe comigo no quadro. Então, dispersão ou variabilidade de um conjunto refere-se a maior ou menor diversificação dos valores de uma variável em torno de um valor de tendência central, tomado como ponto de comparação. Então, aqui nós precisamos ter um valor de tendência central. No nosso caso, nós vamos trabalhar com a média aritmética. Então, a média aritmética será a nossa referência. A partir dela, nós vamos determinar se o conjunto de dados é muito disperso ou se ele não é muito disperso. Então, são utilizadas essas medidas de dispersão para auxiliar as medidas de posição. Então, a gente tem falado até aqui das medidas de tendência central e eu trago um novo termo, que é medidas de posição. Elas se referem à mesma coisa. Então, medidas de dispersão, a variância e o desvio padrão, que permite ter noção de quanto variam os dados em relação à média. Então, quando nós falamos da variância e do desvio padrão especificamente, nós estamos falando de medidas que nos auxiliam a tomar determinadas decisões a partir das medidas de tendência central. Então, elas devem ser analisadas em conjunto. As medidas de tendência central, muitas vezes, elas não nos fornecem muitas informações. Por isso, nós vamos trabalhar com essas duas medidas, a variância e o desvio padrão. São as duas principais medidas de dispersão que nós trataremos.
Continue acompanhando no quadro. Então, a variância populacional. Então, nós vamos utilizar esse símbolo para indicar a variância populacional. E aqui eu tenho, em notação matemática, os procedimentos que deverão ser realizados. Como que eu interpreto isso? Veja, nós temos uma somatória do quê? De quadrados. Quadrados determinados por meio da diferença entre um valor do meu conjunto e a média aritmética. Depois que eu faço essa somatória, eu divido ela pela quantidade de dados. A variância amostral tem a mesma ideia, só que o que vai mudar aqui é o símbolo e, em vez de trabalharmos com a população, trabalhamos com a amostra. Então, a professora Genai já comentou que no cálculo da média existe essa diferença com relação à simbologia. Então, para o cálculo da média amostral, nós utilizamos um símbolo. Para o cálculo da média populacional, nós utilizamos outro. Aqui, nós teremos o mesmo. Para o cálculo da variância amostral, temos um símbolo. Para a variância populacional, outro símbolo. E, além disso, o quociente, o termo que divide o numerador, a parte de cima da fração, ele é diferente. Observe comigo no quadro. Então, na variância populacional, nós dividimos a somatória por N, pela quantidade de dados. Na variância amostral, nós dividimos por N menos 1. Então, tomem cuidado com essa diferença. Bom, aqui eu trago sobre o desvio padrão. O desvio padrão corresponde à raiz quadrada da variância. Então, se você já conseguiu determinar a variância, o desvio padrão é o mais fácil. É só extrair a raiz quadrada do valor referente à variância que você obtém o desvio padrão. O desvio padrão, muitas vezes, ele se torna mais fácil de ser interpretado. Por quê? Porque a variância sempre é dada ao quadrado. Então, às vezes, isso confunde um pouco, obter a resposta sempre ao quadrado, né? Número de pessoas ao quadrado, o peso de um conjunto de pessoas ao quadrado. O desvio padrão já te dá a resposta na unidade de medida pesquisada. Por isso, muitas vezes, ela é mais fácil de ser interpretada. Vamos ao quadro novamente. Trago um exemplo. Considere as notas obtidas por 4 alunos numa avaliação de biologia. Calcule o desvio padrão, considerando-se uma população. Então, eu estou pedindo aqui o desvio padrão, mas, para determiná-lo, nós vamos passar pela variância. Eu tenho 4 dados, primeiro, segundo, terceiro e quarto, e aí o primeiro é o 2, o segundo é o 8, o terceiro o 5 e o quarto é o 6. Qual a primeira coisa que nós fazemos? Nós estamos trabalhando aqui com dados populacionais, são todas as notas desse aluno, são as 4 notas, por isso eu faço a divisão da somatória por N. A primeira coisa que eu faço no processo para determinar o desvio padrão é calcular a média aritmética do meu conjunto de dados. Ou seja, eu somo todos esses 4 dados e divido por 4. Então, eu faço 2 mais 8 mais 5 mais 6. Então, aqui uma observação importante, a gente tem falado a respeito da diferença da simbologia. Como nós estamos tratando da média populacional, as 4 notas desse aluno, então aqui o símbolo da média, nós vamos utilizar aqui o Mi. Então, só essa pequena observação. Continuando, então, próximo passo, nós fazemos a soma dos dados, 21, 2 mais 8 mais 5 mais 6, 21. 21 dividido por 4, 5,25. Então, a minha dica é que você primeiro calcule a média aritmética, 5,25. Agora, vamos para o próximo passo. Consiste em fazermos cada um desses dados menos a média. Então, nós temos 2 menos a média, 2 menos 5,25. Isso dá um número negativo, menos 3,25. Só que no cálculo da variância, nós devemos considerar esse valor em módulo. Por isso, ele sempre vai ficar positivo. Então, independente do valor da subtração, se é negativo ou positivo, considere o valor positivo. Segundo, 8. Então, 8 menos a média, 2,75. Isso em módulo, né? Terceiro dado, 5 menos 5,25,
dá menos 0,25 em módulo, 0,25. E, por fim, 6 menos 5,25, aqui já dá um número positivo, 0,75. Então, perceba que, primeiro, nós calculamos a média, depois, calculamos a média, como a professora já explicou, somando todos os dados e dividindo pelo número de dados. Depois, nós consideramos cada um dos valores, subtraímos a média e tomamos o valor da diferença sempre em módulo, sempre o valor positivo. Continue acompanhando no quadro. Depois de termos feito essas duas etapas, vamos para a próxima etapa, que consiste em elevarmos essas diferenças ao quadrado. Então, nós fazemos 3,25 ao quadrado, 10,5625. Aqui nós estamos utilizando 4 casas decimais. 2,75 ao quadrado, 7,5625. 0,25 ao quadrado é igual a 0,0625. E, por fim, 0,75 ao quadrado, 0,5625. Então, essa é a terceira etapa, elevarmos todas as diferenças ao quadrado. Vamos para a próxima etapa. A próxima etapa, então, consiste em somarmos esses valores que nós elevamos ao quadrado. Então, teremos 18,75 e depois nós dividimos por 4. 18,75 dividido por 4, que é a quantidade de dados, teremos 4,6875. Então, esse valor é o valor da nossa variância. Então, é importante que você, claro, entenda a fórmula para o cálculo da variância, mas mais importante do que isso é que você consiga estabelecer uma ordem para a realização dessas etapas. Então, lembrando, primeiro, nós calculamos a média aritmética dos dados, primeira etapa. Depois, nós pegamos cada um dos dados, subtraímos a média. Obtemos o valor, sempre positivo, sempre será em módulo, sempre valor positivo. Terceira, nós vamos elevar esses valores ao quadrado. Elevamos cada uma dessas diferenças ao quadrado. Depois, nós somamos todos os quadrados e dividimos pela quantidade de dados. Assim, você obtém a variância. Feito isso, o desvio padrão é o mais simples, é só extrair a raiz quadrada desse valor. Continue acompanhando comigo no quadro. Então, desvio padrão. Nós extraímos a raiz quadrada da variância, obtendo, então, 2,17. 2,17 é o nosso desvio padrão e 4,6875 é a nossa variância. Bom, então, a gente pode reescrever toda aquela medida de tendência central como a média que foi obtida mais ou menos o desvio padrão. Isso quer dizer que eu posso errar para mais ou posso errar para menos. Por isso que a gente coloca mais ou menos o valor do desvio padrão. Essa foi a nossa parte de estatística. Então, nós vimos conceitos importantes, população, amostra, dado, variável, e medidas de tendências que são muito importantes, as de tendência central e as medidas de dispersão. Agora nós entraremos na probabilidade. A probabilidade, junto com a estatística, essa estatística que nós falamos, na verdade, ela é chamada de estatística descritiva, onde eu agrupo os dados, descrevo esses dados através de algum valor de tendência central, de dispersão e assim por diante.
a probabilidade vai entrar junto com a estatística descritiva para a gente obter a estatística inferencial, que é exatamente onde nós podemos tirar as conclusões. Então, para saber, por exemplo, se um produto vai ser bem aceito ou não, eu preciso fazer todos os passos, inclusive a probabilidade. Então, vamos para os slides para ver algumas questões, alguns conceitos importantes para trabalharmos com a probabilidade. Bom, probabilidade. Qual é a relação, então, entre ela e a estatística? Na probabilidade, eu sei como o processo funciona. Se eu pegar uma moeda, jogar para cima, eu sei que pode dar cara ou coroa, né? Então, eu sei como é que o processo funciona. Agora, a gente precisa predizer os resultados de tal processo. Qual a probabilidade da cara? Qual a probabilidade da coroa? Já a estatística, a gente não sabe como o processo funciona. Por isso que eu preciso da probabilidade. Mas a gente pode observar os resultados, por exemplo, uma média, uma mediana, uma moda, para conhecer a natureza do processo. Então, as duas estão totalmente interligadas na hora que eu vou tirar as minhas inferências, que é a mesma coisa que conclusão. A probabilidade é usada para associar a cada fato possível sua respectiva chance de ocorrência. No exemplo que eu dei de jogar uma moeda, eu só tenho duas possibilidades, ou cara ou coroa, então eu posso dar 0,5 ou 50% para a cara, 0,5 ou 50% para a coroa. É isso daí. Voltando para os slides, se há 80% de possibilidade de chover, então há... Quanto falta para dar 100%? 20%. Então, se há 80% de possibilidade de chover, então há 20% de não chover. Este seria um exemplo de dar um valor, no caso ali uma porcentagem, a um determinado evento. Agora, existem situações nas quais, embora não se saiba o que de fato vai acontecer, eu posso fazer uma lista de possíveis resultados. Para se entender a probabilidade, inicialmente, né, a gente foca exatamente nisso. Qual é o meu espaço de possibilidades? Quais são Só que tem que ser completo, tem que aparecer todos. Quais são todos os possíveis resultados que eu posso obter? Voltando para os slides, eu tenho aqui um exemplo. Se eu for trabalhar com a probabilidade da pessoa ser do tipo A, por exemplo, tipo sanguíneo A, eu preciso primeiro saber qual é o meu espaço de possibilidades ou a minha lista de possíveis resultados. Eu só tenho tipo sanguíneo A, B e O. Então, são 4 listas de possíveis resultados. No caso do sexo de uma criança, eu só tenho 2 resultados, masculino ou feminino. De qualquer maneira, essa lista é importantíssima para podermos falar em probabilidade. Para se trabalhar com a probabilidade, o que a gente tem que fazer? Alguns experimentos. Existem 2 tipos de experimentos, o determinístico e o não determinístico. Vamos ver qual é a diferença desses 2 experimentos. Os determinísticos são aqueles que, repetidos com idênticas condições, apresentam os mesmos resultados.
Por quê? Porque eles são governados por leis exatas, por fórmulas. E aí eu tenho certeza de que o evento irá acontecer. Então, isso é o determinístico. Geralmente, bom, quer ver? Já vou dar um exemplo de determinístico e não determinístico. Vamos falar dos não determinísticos, que é um fenômeno que é totalmente imprevisível. Eu não sei que resultado que eu vou obter. Posso ter aí um padrão de resultados, mas eu não sei dizer, ó, vai acontecer isso. Se eu jogar uma bola para cima, ela vai ter uma velocidade até chegar à velocidade zero e aí ela vai voltar. Isso é determinístico. Bom, alguns exemplos, então. Ao nível do mar, olha só que interessante, um experimento sendo feito com as mesmas condições. Ou seja, eu quero medir qual é a temperatura de ebulição da água. Bom, como eu sei que ela varia com a altura, eu vou ter que estar sempre medindo ao nível do mar. E eu sei que toda vez que eu medir, vai dar 100 graus centígrados. Ele é determinístico. Eu sei que esse valor acontece. Um outro exemplo, ó, eu tenho vários camundongos dentro de uma gaiola e eu quero ver qual será o primeiro camundongo a girar a roleta dentro dessa gaiola. Opa, eu não tenho certeza do que vai acontecer, mas eu posso dizer assim, ó, que as várias vezes, aí eu fiquei observando várias vezes esse experimento e vi que o comportamento desses camundongos foi o seguinte: sempre não, na maioria das vezes, né? Não posso usar esse sempre, porque esse sempre é determinístico. Na maioria das vezes, foi o camundongo número 2 que primeiro foi girar a roleta. Este é não determinístico. Eu vou, na verdade, a partir de vários experimentos, de várias observações, tirar aquela que mais aconteceu. Portanto, ela será mais provável de acontecer. Isso é não determinístico. E a gente, com probabilidade, trabalha com o não determinístico, não é isso? A não ser no caso, opa, vou jogar uma moeda, eu sei que vai dar cara ou coroa, mas espera aí, qual que vai dar? Tá certo? Então, vamos para os slides novamente. O experimento aleatório quer dizer que não tem uma regra assim, acontece, né? Pode acontecer o quê? Qualquer hora do jogo e é impossível prever o que vai acontecer. Eu posso ter uma ideia, eu posso saber quais são as possibilidades, mas eu não sei o resultado que eu vou obter. É o processo, esse experimento aleatório, ele é o processo pelo qual uma observação é obtida. É o fato, por exemplo, de eu jogar a moeda. Vamos dar alguns exemplos. Experimento número 1. Em uma linha de produção, eu vou fabricar peças em séries, mas de vez em quando eu vou contar o número de peças defeituosas produzidas. Então, a cada 24 horas, eu vou lá, vejo quantas peças foram produzidas e quantas delas são defeituosas. E vou colocar numa tabela. Um outro experimento. Peças também são fabricadas, mas até que 10 peças perfeitas sejam produzidas. É diferente do primeiro, porque no primeiro eu fabrico tudo em 24 horas, depois conto as defeituosas. Aqui não, enquanto eu vou fabricando, eu vou vendo se ela é perfeita ou não. Se ela é perfeita, ok, se não, eu vou tirando. Enquanto eu não produzir 10 perfeitas, eu não paro. Exemplo 3, sexo de acordo com a ordem de nascimento de 2 filhos. Então, é um outro experimento eu olhar todas aquelas famílias
em uma amostra qual é, né, os sexos na ordem de nascimento de 2 filhos. Então, nós temos aí exemplo de 3 experimentos para a gente trabalhar com aquele espaço de possibilidades que eu disse. Então, o experimento é aquilo que eu quero saber a probabilidade. Então, como é que eu vou saber essa probabilidade? E aí, a partir disso, eu vou montar o meu espaço de possibilidades, que é chamado de espaço amostral. Vamos para os slides. Esse espaço amostral, ele é um conjunto formado por todos os possíveis resultados de um experimento aleatório. É também chamado, como eu estava falando, de espaço de possibilidades. Ele tem que ser, esse conjunto, eu tenho que escrevê-lo o mais detalhado possível. Eu tenho que pensar em todas as possibilidades de respostas ao experimento que eu fiz. Ele é designado por S maiúsculo ou pela letra ômega. Baseado naqueles experimentos que eu falei, vamos agora escrever o espaço amostral de cada experimento. Então, vamos voltar ao quadro. O primeiro era, tá lá fabricando peças, peças e peças, aí deu 24 horas, eu vou contar o número de peças defeituosas que foram produzidas. Qual vai ser o meu espaço de possibilidades? O primeiro, o mais óbvio, é não ter peças defeituosas. Então, o meu primeiro resultado são 0 peças defeituosas. Bom, depois eu vou pensar, pode ter uma só, pode ter 2 peças defeituosas ou 3 peças defeituosas e aí até N peças defeituosas. Mas o que é esse N? Esse N é aquele caso, nós sempre temos que olhar os 2 extremos. Não ter sido produzida nenhuma peça defeituosa ou todas as peças que eu produzi são defeituosas. Esse meu N. Então, esse é o espaço amostral, o espaço de possibilidades completo. Então, eu tenho que pensar exatamente nesses 2 extremos. Não ter nenhuma e ter todas. Voltando para os slides, vamos ver o segundo, que é o caso de eu vou fabricar peças até que 10 perfeitas sejam produzidas. Bom, eu posso, na verdade, produzir 10 peças e as 10 serem perfeitas. Tá certo? Ah, não, passou uma defeituosa lá. Então, vamos dizer, eu estava lá produzindo, saiu uma peça defeituosa, portanto, eu ainda tenho que produzir 10 perfeitas. Ah, não, saíram 2 peças defeituosas. Eu ainda tenho que produzir mais 10. Então, eu vou fazendo isso e definindo o meu espaço amostral. E o segundo é o sexo de acordo com a ordem de nascimento de 2 filhos. Ordem de nascimento, olha lá. Nasceu um menino primeiro e depois um menino de novo. Essa é uma possibilidade. A segunda, ter nascido um menino e o segundo filho ser uma menina. Tem outra possibilidade. A primeira ser menina e o segundo ser menino. E a última possibilidade, as 2 crianças serem meninos. E aí eu ponho todo o meu espaço de possibilidades que eu tenho. Bom, vamos então avançando, vamos voltar aos slides. Vamos falar de evento. Eu falei de experimento, falei de espaço amostral, agora eu vou falar de evento. Evento é cada um dos resultados possíveis de uma situação acontecer. É um subconjunto do espaço amostral.
Ok, eu quero saber, a partir do meu experimento de nascimento de 2 filhos, sabendo em ordem qual foi o sexo do bebê, eu quero agora analisar somente, por exemplo, uma possibilidade, ter nascido um menino e um menino. Então, esse é um evento. Ou um outro evento, ter nascido o primeiro menino, então eu tenho 2 possibilidades, menino, menina ou menina, menino. Então, isso também é um evento. Então, o evento faz parte do espaço amostral. Ele pode ser igual ao espaço amostral ou pode conter somente um resultado dentro do espaço amostral. Voltando aos slides, são os eventos que vão me permitir calcular a probabilidade. Então, aqui, o casal planeja ter 2 filhos. Determine os eventos. Pelo menos um é do sexo masculino e, no máximo, um é do sexo masculino. Então, são 2 eventos. Primeira coisa que eu tenho que fazer é o espaço de possibilidades. O meu espaço amostral, que eu já falei sobre ele no slide anterior. Agora, eu vou ver o meu evento. No caso, eu quero pelo menos, cuidado com essa palavrinha pelo menos, essa expressão pelo menos, desculpa, pelo menos um. Então, pode ter 1 ou 2 do sexo masculino. Então, qual? Agora eu vou escrever o meu espaço, mas não é amostral, é do evento, que fala que pelo menos um do sexo masculino pode ter nascido menino, menino, pode ter nascido menino, menina e pode ter nascido menina, menino. Todos esses resultados que estão aqui no meu espaço amostral fazem parte do meu espaço do evento A. E no caso do evento B, ó, no máximo um do sexo masculino. Então, já para este evento, eu vou ter que aqui olhar no meu espaço amostral e ver as possibilidades de, no máximo, um. Então, não pode ter nascido 2 meninos, né? Então, olha lá, eu só tenho 2 possibilidades. Menino, menina e menina, menino. Bom, então a professora Genaia falou de conceitos importantes a respeito da probabilidade, para que você entenda que a probabilidade ele lida com diferentes contextos, diferentes situações, e é importante que você saiba em qual situação você se encontra. Se é um experimento determinístico, um experimento não determinístico, aleatório ou não aleatório. Então, esses conceitos são importantes para que você se localize antes de calcular a probabilidade de um determinado acontecimento. Bom, eu estou falando na palavra calcular a probabilidade. Então, nós tratamos até aqui de conceitos importantes da probabilidade, a questão teórica. Mas agora vamos pensar como, então, determinar a partir desses conceitos a probabilidade, de fato, o valor que me indica a probabilidade de um evento ocorrer ou não. Então, a professora trabalhou ao final da fala 2 conceitos importantes: o espaço amostral e o seu evento. Esses 2 conceitos são essenciais para o cálculo da probabilidade. Acompanhe comigo no quadro. Então, a probabilidade é um número que resulta da razão, e aqui eu quero dizer uma divisão, entre o número de casos favoráveis no sentido, é o que você quer que aconteça, o que você quer que ocorra no seu experimento. Por isso, casos favoráveis de um evento A e o número total de casos possíveis. Esse número total de casos possíveis vai ao encontro do seu espaço amostral.
Por isso que é importante que você determine corretamente tanto o seu espaço amostral, ou seja, todos os casos possíveis, assim como você determine corretamente os seus casos favoráveis, aqueles casos que você quer que ocorra. E aí nós vamos determinar a probabilidade, e aqui eu tenho uma anotação específica, P de A indica probabilidade que o evento A ocorra. Ele é igual à razão, ou seja, uma divisão entre o número de casos favoráveis, esse N de A, que é o nosso numerador. Então, eu vou dividir o número de casos favoráveis pelo N de S, que é o número total de casos possíveis. Então, eu divido o número do meu evento pelo número da minha amostra. E aqui, desde que os resultados possíveis sejam igualmente prováveis. Ou seja, eu preciso de um experimento equiprovável. Vamos a um exemplo para que você possa aplicar, então, essa ideia. O Ministério da Saúde apresentou dados sobre as doenças que mais mataram em 2018. O perfil das pessoas que vieram a óbito são... Então, eu tenho doenças cerebrovasculares, 99.732 pacientes. Infarto agudo do miocárdio, 79.668 pacientes. Pneumonia, 55.055 pacientes. Diabetes mellitus, 54.877 pacientes. Então, todos esses pacientes que vieram a óbito, todos eles formam um conjunto que nós chamamos de espaço amostral. E aí eu tenho o espaço amostral, ele é formado pelas pessoas que vieram a óbito por essas doenças. Agora, o número desse espaço amostral, aí eu já localizo, eu determino por meio da soma. Eu preciso somar todos os valores. Com os dados apresentados, aqui no caso são dados fictícios, qual a probabilidade de uma vítima fatal ser um paciente com pneumonia? Então, os casos favoráveis são aqueles determinados pelos pacientes com pneumonia. Agora, vamos ao cálculo. P de A igual a N de A dividido por N de S, ou seja, número de casos favoráveis dividido pelo número total de casos possíveis. Número total de casos possíveis, ou seja, o tamanho do meu espaço amostral, 99.732 mais 79.668, mais 55.055, mais 54.877. Somando esses quatro valores, nós obteremos 289.332. Esse é o tamanho do meu espaço amostral. Agora, o evento que eu quero que ocorra, eu quero determinar a probabilidade de ao sortearmos uma pessoa, ela tenha morrido, tenha vindo a óbito por pneumonia. Então, pela tabela anterior, pelas informações apresentadas anteriormente, nós temos que o número é de 55.055. Então, somando o número do nosso evento, 55.055, pelo número do espaço amostral, 289.332, teremos o valor 0,19. Então, a probabilidade de uma vítima fatal ser um paciente com pneumonia é de 0,19. Eu tenho aqui o valor em decimal, mas eu posso ainda apresentar esse resultado na sua forma percentual. É muito comum você visualizar, obter informações de probabilidade na sua representação percentual. Como que eu faço para obter esse valor? Basta multiplicarmos aquele número decimal por 100. Então, 0,19 multiplicando por 100, obteremos 19%. Então, 19% se refere ali às vítimas, às pessoas que vieram a óbito por pneumonia. Então, lembrando, cálculo da probabilidade, você precisa de duas informações importantes, dois conceitos importantes. O seu espaço amostral e o seu evento. Número de casos totais, né, o número total de casos possíveis e o número de casos favoráveis. Aí você divide o número de casos favoráveis pelo número de casos totais, né, o total de casos possíveis, e você obterá, então, o valor da sua probabilidade. Valor decimal, multiplicando por 100, você obterá o valor percentual.
Vamos a uma atividade. Acompanhe comigo no quadro. Um casal planeja ter 3 filhos. Determine a probabilidade dos eventos. Os 3 serem do sexo feminino. Pelo menos um ser do sexo masculino. E outros 3 serem do mesmo sexo. Então, nós vamos deixar aí um tempo para que você consiga resolver essa tarefa, reflita em conjunto com seus colegas, encaminhe as suas respostas, contribua com a aula, logo nós retornamos para discuti-la. Vamos então à correção? Acompanhe comigo. Então, nós temos que o espaço amostral, ou seja, todos os casos possíveis, ele é formado pelos seguintes elementos. Uma possibilidade, os 3 serem do sexo masculino, eu ter 2 do sexo masculino e o terceiro do sexo feminino, o primeiro do sexo masculino, o segundo do sexo feminino e o terceiro do sexo masculino, o primeiro do sexo feminino e os outros 2 do sexo masculino, os 2 primeiros sendo do sexo feminino, o segundo do sexo masculino, primeiro do sexo feminino, segundo do sexo masculino e o terceiro do sexo feminino, o primeiro do sexo masculino e os 2 últimos do sexo feminino, e a outra possibilidade, os 3 filhos serem do sexo feminino. Então, eu tenho aqui descrito todas as possibilidades. Então, esses elementos formam o nosso espaço amostral. Agora, eu preciso. Qual o número de elementos desse espaço amostral? Nós temos 8 possibilidades. Então, N de S igual a 8. E agora, vamos ao cálculo das probabilidades. No item A, os 3 serem do sexo feminino. Então, nesse espaço amostral, quantas das possibilidades nós temos que os 3 são do sexo feminino? Apenas uma possibilidade. Logo, N de A igual a 1, temos probabilidade 1/8. Ou ainda 0,125. Próximo. Pelo menos um ser do sexo masculino. Nós temos 7 casos em que nós temos pelo menos um ser do sexo masculino. Então, dividindo 7 pelo número total, 7/8, obteremos que a probabilidade será de 0,875. E, por fim, os 3 serem do mesmo sexo. Então, nós temos 2 casos. Os 3 serem do sexo masculino ou os 3 serem do sexo feminino. Então, 2 possibilidades, em um total de 8 possibilidades, temos aí 2/8 ou ainda 0,25.
Então, perceba que no cálculo da probabilidade, você pode determinar o resultado na sua representação tanto fracionária, número de casos favoráveis pelo número de casos totais. Você pode determinar o resultado na sua representação decimal ou também percentual. Não se esqueça que a probabilidade mínima é 0, que é o evento não acontecer, e a probabilidade maior é 100, que é certeza que vai acontecer. Então, essa foi a nossa aula de estatística e probabilidade. A gente se encontra numa outra oportunidade, não é, professor Marcelo? Sim, nós agradecemos a sua participação e até a próxima. Até mais.